Olá, lindas! Hoje eu preciso compartilhar com vocês uma verdade que pode ser um pouco difícil de engolir. Sabe aquela pessoa que está sempre ao seu lado, mas que você sente uma energia estranha vindo dela? Pois é, ela pode estar morrendo de inveja de você, e eu vou te mostrar os 10 sinais que indicam isso. Mas antes, deixe-me contar um pouco da minha história. Eu, como muitas de vocês, já passei por muitas coisas na vida. Fui traída pelo meu ex-marido com a pessoa que eu menos esperava, minha própria mãe. Isso mesmo, minha mãe, que sempre teve inveja de mim desde que eu era criança. Foi um golpe duro, mas me fez abrir os olhos para a realidade da inveja e do ciúme. Depois disso, passei alguns anos como garota de programa. E, acreditem ou não, foi nesse período que eu aprendi a ler os homens como ninguém. Eu vi o pior e o melhor deles, e isso me deu uma perspectiva única sobre como a mente e o coração dos homens funcionam. Hoje, eu sou uma terapeuta de mulheres de sucesso. Eu ajudo mulheres como você a entenderem a mente e o coração dos homens, para que possam encontrar um homem que as ame, respeite e seja fiel por toda a vida. Mas voltando ao nosso tema principal, aqui estão os 10 sinais de que alguém próximo a você está morrendo de inveja. Número 11. Elas veem todos os seus stories, mas nunca comentam nem curtem. Pessoas invejosas têm uma maneira estranha de se comportar nas redes sociais. Elas parecem estar sempre observando, sempre atentas ao que você está fazendo, mas raramente mostram que estão lá. É como se, ao não interagir com você, elas pudessem manter uma distância segura, uma barreira que as protege de ter que admitir que estão prestando atenção em você. Por exemplo, imagine que você postou um story sobre uma conquista recente. Você está animada, feliz, pronta para compartilhar sua alegria com o mundo. Mas então você percebe que aquela pessoa que sempre parece um pouco ressentida com seu sucesso viu seu story, mas não deixou nenhum like ou comentário. De repente, sua alegria é ofuscada por essa sensação de ser observada, mas não reconhecida. Esse é o poder da inveja. Ela pode fazer com que as pessoas se escondam atrás de uma tela, observando e desejando o que você tem, mas sem a coragem ou a vontade de mostrar que estão lá. E pessoas invejosas, muitas vezes, agem dessa maneira nas redes sociais. Número 10. Pessoas invejosas gostam de dar más notícias. Você já notou como algumas pessoas parecem ter um talento especial para trazer más notícias? É como se elas tivessem um radar para o negativo, sempre prontas para compartilhar a última tragédia, o último fracasso, a última decepção. E muitas vezes isso pode ser um sinal de inveja. Pessoas com esse sentimento têm uma maneira estranha de se alimentar da negatividade. Elas parecem encontrar uma espécie de prazer perverso em trazer más notícias, especialmente se essas notícias envolvem pessoas que elas invejam. É como se, ao compartilhar essas notícias, elas pudessem se sentir melhor sobre suas próprias vidas ou diminuir o brilho das pessoas que invejam. Imagine que você acabou de receber uma promoção no trabalho. Você está feliz, animado, pronto para celebrar. Mas então, uma colega de trabalho, aquela que sempre parece um pouco ressentida com seu sucesso, vem até você com uma notícia negativa. Ela diz que ouviu dizer que a empresa está passando por dificuldades financeiras, ou que a última pessoa que teve essa posição acabou sendo demitida. De repente, sua alegria é ofuscada por essa nuvem de negatividade. Esse é o poder da inveja. Ela pode transformar um momento de alegria em um momento de dúvida e incerteza. E pessoas invejosas, muitas vezes, usam más notícias como uma ferramenta para fazer exatamente isso. Número 9. Críticas disfarçadas de conselhos. Você já notou como algumas pessoas têm o dom de transformar qualquer conselho em uma crítica velada? É como se elas estivessem usando a máscara do conselho para lançar dardos de negatividade. E muitas vezes, isso pode ser um sinal de inveja. Imagine que você acabou de compartilhar uma nova ideia para um projeto no trabalho. Em vez de encorajamento ou feedback construtivo, você recebe um conselho que soa mais como uma crítica. Algo como: você sabe, isso pode não funcionar tão bem quanto você pensa, ou você já tentou fazer do meu jeito, é muito melhor. Essas palavras, embora disfarçadas de conselhos, têm um tom subjacente de desdém. É como se a pessoa estivesse tentando diminuir seu entusiasmo, questionar suas habilidades ou até mesmo sabotar seu sucesso. E por quê? Porque, no fundo, elas podem estar lutando contra a inveja. A
inveja tem um jeito estranho de se infiltrar nas interações cotidianas. Ela pode transformar um simples conselho em uma oportunidade para a pessoa se colocar acima de você, para fazer você se sentir menos capaz ou menos digno. E isso, minha querida, não é o que um verdadeiro conselho deve fazer. Um verdadeiro conselho vem de um lugar de amor e apoio. Ele eleva, inspira e encoraja, não diminui, desvaloriza ou desanima. Então, da próxima vez que você receber um conselho que parece mais uma crítica, preste atenção. Pode ser que a pessoa que o está dando esteja lidando com seus próprios sentimentos de inveja. Número 8. Sempre que você fala de você, elas tentam rapidamente mudar o assunto para falar delas mesmas. Você já esteve em uma conversa onde, não importa o que você diga, a outra pessoa sempre encontra uma maneira de trazer o assunto de volta para ela mesma? É como se você fosse invisível, como se suas palavras e experiências não importassem. Muitas vezes, isso pode ser um sinal de inveja. Pessoas invejosas têm uma maneira estranha de fazer as coisas girarem em torno delas. Elas parecem incapazes de permitir que outra pessoa seja o centro das atenções, mesmo que por um momento. É como se, ao mudar o assunto para falar sobre elas mesmas, elas pudessem reafirmar sua importância e diminuir a importância dos outros. Por exemplo, imagine que você está compartilhando uma história sobre uma viagem recente que fez. Você está animada, cheia de histórias e experiências para compartilhar. Mas então, a pessoa com quem você está conversando interrompe você para falar sobre uma viagem que ela fez há anos. De repente, sua história é esquecida, ofuscada pela história dela. Ela pode fazer com que as pessoas se sintam ameaçadas pelo sucesso ou pela felicidade dos outros, ao ponto de não conseguirem permitir que os outros tenham um momento de atenção. E pessoas invejosas, muitas vezes, usam a mudança de assunto como uma ferramenta para fazer exatamente isso. Atenção! Antes de continuarmos, eu preciso compartilhar com você uma descoberta valiosa. Você já sonhou em viver aquele amor de cinema com um homem que as ama e as respeita do jeito que vocês são, que se sente cada dia mais loucamente apaixonado por vocês? Prestem muita atenção. Depois de anos de experiência como garota de programa e agora como uma terapeuta de mulheres de sucesso, descobri a chave para acessar a mente e o coração dos homens. Descobri um mecanismo oculto no inconsciente masculino que faz um homem se apaixonar loucamente por uma mulher e permanecer fiel a ela por toda a vida. Eu chamei esse mecanismo de instinto do herói. Essa descoberta não veio facilmente, mas veio com anos de observação, aprendizado e, acima de tudo, compreensão. Agora estou pronta para compartilhar essa sabedoria com vocês, para ajudá-las a encontrar o amor e o respeito que vocês merecem. A história é longa, então preparei uma palestra online por tempo limitado, onde compartilho mais sobre essa descoberta e como vocês podem aplicá-la em suas próprias vidas. Para assistir a esta apresentação, acessem seuhomenapaixonado.com.br. Recado dado, vamos voltar ao vídeo. Número 7. Ela muda seu comportamento quando está perto de outras pessoas. Algumas pessoas parecem mudar quando estão em público. Quando estão sozinhas com você, elas são uma coisa, mas quando outras pessoas estão por perto, elas se transformam. E muitas vezes isso pode ser um sinal de inveja. Pessoas invejosas têm uma maneira estranha de se comportar quando estão em público. Elas podem tentar diminuir você, ignorar você, ou até mesmo agir como se vocês não fossem tão próximas quanto realmente são. É como se, ao mudar a maneira como te tratam quando outras pessoas estão por perto, elas pudessem proteger sua própria imagem ou status. Portanto, se você tem uma amiga que é sempre muito carinhosa e atenciosa quando vocês estão sozinhas, mas quando vocês estão em um grupo, ela mal fala com você. Ou talvez ela até comece a fazer piadas à sua custa ou a ignorar suas opiniões. De repente, você se sente como uma estranha, como se não soubesse quem é essa pessoa. Ela pode fazer com que as pessoas ajam de maneiras que não são autênticas, apenas para proteger suas próprias inseguranças ou para tentar parecer melhor aos olhos dos outros. E pessoas invejosas, muitas vezes, mudam a maneira como tratam os outros quando estão em público para fazer exatamente isso. Número 6. Sempre se comparando. A comparação é uma parte natural da vida humana. Todos nós nos comparamos aos outros em algum momento, seja para avaliar nosso progresso, buscar inspiração ou estabelecer metas para nós mesmos. No entanto, quando alguém está sempre se comparando a você, isso pode ser um sinal de algo mais profundo: a inveja.
A inveja é um sentimento complexo que pode se manifestar de várias maneiras, e a comparação constante é uma delas. Uma pessoa invejosa pode se comparar a você como uma maneira de medir seu próprio valor ou sucesso. Ela pode ver em você algo que deseja para si mesma, e a comparação constante é uma maneira de ela expressar esse desejo. Por exemplo, se alguém está sempre comentando sobre como seu trabalho é melhor do que o dela, ou como você tem sorte de ter um relacionamento tão bom, isso pode ser um sinal de que ela está com inveja de você. Da mesma forma, se alguém está sempre tentando competir com você, seja em termos de realizações profissionais, aparência física ou qualquer outra coisa, isso também pode ser um sinal de inveja. Número 5. Sempre oferecendo ajuda. Quando alguém está sempre oferecendo ajuda, pode parecer que essa pessoa está apenas sendo útil. Afinal, quem não gostaria de ter alguém por perto que está sempre disposto a dar uma mãozinha? No entanto, se a pessoa está sempre oferecendo ajuda, mesmo quando você não precisa, isso pode ser um sinal de que ela está tentando diminuir suas conquistas. Pense nisso. Quando alguém está sempre se oferecendo para ajudar, mesmo quando você não pediu ou claramente não precisa de ajuda, isso pode ser uma maneira de essa pessoa se colocar em uma posição de superioridade. Ao oferecer ajuda constantemente, a pessoa pode estar tentando enviar a mensagem de que você não é capaz de fazer as coisas por conta própria, ou que suas conquistas são menos significativas porque você precisou de ajuda. Isso pode ser especialmente verdadeiro se a pessoa que está sempre oferecendo ajuda também tem o hábito de minimizar suas conquistas ou de destacar o próprio papel em seus sucessos. Por exemplo, se você conseguiu um novo emprego e a pessoa diz algo como: "Você teve sorte de eu ter te ajudado a preparar seu currículo." Isso pode ser um sinal de que ela está tentando diminuir sua conquista. Número 4. Ela tenta te imitar. Imitação é uma forma de admiração, certo? Bem, nem sempre. Às vezes, a imitação constante pode ser um sinal de inveja. Se alguém está sempre copiando o que você faz, pode ser que essa pessoa te inveje e deseje ter o que você tem. Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal para ilustrar isso. Minha mãe, uma mulher que deveria ser minha maior apoiadora, tinha o hábito de me imitar. Se eu mudava meu cabelo, ela mudava o dela de maneira semelhante. Se eu comprava uma roupa nova, ela comprava uma parecida. Se eu começava um novo hobby, ela de repente se interessava pelo mesmo hobby. No começo, eu achava que era apenas uma coincidência, ou talvez até uma forma de ela demonstrar seu amor por mim. Mas com o tempo, comecei a perceber que havia algo mais acontecendo. A imitação constante e a tentativa de fazer tudo igual ou melhor do que eu era uma forma de competição. Era como se ela estivesse tentando provar que podia ser uma versão melhor de mim. E isso, minha querida, é um sinal clássico de inveja. A inveja é um sentimento complexo e muitas vezes difícil de identificar. Ela pode se manifestar de várias maneiras, e a imitação é uma delas. Uma pessoa invejosa pode copiar o que você faz, não porque ela admira você, mas porque ela deseja ter o que você tem. Ela pode ver em você algo que ela sente que está faltando em sua própria vida, e a imitação é uma maneira de tentar preencher esse vazio. Mas a imitação constante não é apenas irritante, ela também pode ser prejudicial. Pode fazer você se sentir como se não fosse única, como se alguém estivesse tentando roubar sua identidade. E isso pode ser muito desgastante emocionalmente. Então, como você pode lidar com isso? A primeira coisa a fazer é reconhecer o que está acontecendo. Se você suspeita que alguém está te imitando por causa da inveja, é importante confiar em seus instintos. A segunda coisa é estabelecer limites. Se a pessoa que te imita é alguém próximo a você, como um amigo ou membro da família, pode ser útil ter uma conversa honesta e aberta sobre como você se sente. Número 3. Preste atenção na linguagem corporal. Vamos pensar sobre isso. Quando alguém te elogia sinceramente, é comum que essa pessoa faça contato visual, sorria e tenha uma postura aberta. Esses são sinais de que a pessoa está genuinamente feliz por você e que o elogio é sincero. No entanto, se a pessoa está te elogiando, mas evita fazer contato visual, ou se o sorriso dela parece forçado ou não alcança os olhos, isso pode ser um sinal de que algo mais está acontecendo. Da mesma forma, se a pessoa cruza os braços, se afasta ou mostra outros sinais de desconforto ou tensão enquanto te elogia, isso também pode ser um indicativo de inveja. A inveja é um sentimento complexo que pode ser difícil de expressar abertamente.
Por isso, muitas vezes, ela se manifesta de maneiras mais sutis, como através da linguagem corporal. Uma pessoa invejosa pode usar elogios como uma maneira de esconder seus verdadeiros sentimentos, mas sua linguagem corporal pode revelar a verdade. Imagine que você acabou de compartilhar a notícia de que recebeu uma promoção no trabalho. Uma pessoa invejosa pode te parabenizar e dizer o quanto você merece. No entanto, se ela evitar o contato visual, tiver um sorriso forçado ou mostrar outros sinais de desconforto, isso pode ser um sinal de que ela está com inveja de sua conquista. É importante lembrar que a linguagem corporal pode variar muito de pessoa para pessoa, e o que pode ser um sinal de inveja em uma pessoa pode não ser em outra. No entanto, se você notar uma desconexão entre as palavras e a linguagem corporal de alguém, isso pode ser um indicativo de inveja. Número 2. Interesse excessivo em sua vida. Quando alguém demonstra um interesse genuíno em sua vida, pode ser um sinal de cuidado e consideração. Perguntas sobre como foi o seu dia, quais são seus planos para o fim de semana ou como está indo aquele projeto no trabalho são todas maneiras normais e saudáveis de demonstrar interesse na vida de outra pessoa. No entanto, quando esse interesse se torna excessivo ou invasivo, pode ser um sinal de algo mais sinistro, a inveja. A inveja é um sentimento complexo e muitas vezes difícil de identificar, especialmente quando está disfarçada de interesse ou preocupação. Uma pessoa invejosa pode usar seu interesse excessivo em sua vida como uma maneira de comparar suas próprias circunstâncias com as suas, ou como uma forma de encontrar falhas ou fraquezas que possam usar para se sentir melhor sobre si mesmas. Em uma situação em que alguém está constantemente perguntando sobre seus relacionamentos, suas finanças ou outros aspectos pessoais de sua vida que normalmente não seriam assunto para discussão casual, isso pode ser um sinal de inveja. Da mesma forma, se alguém parece estar excessivamente interessado em seus fracassos ou dificuldades, isso também pode ser um sinal de inveja. Antes de continuar o vídeo, quero te dar um recado importante. Preste muita atenção. Eu preciso compartilhar com você uma dica valiosa. Você já sonhou em viver aquele amor de cinema com um homem que as ama e as respeita do jeito que vocês são, que se sente cada dia mais loucamente apaixonado por você? Depois de anos de experiência como garota de programa e agora como uma terapeuta de mulheres de sucesso, descobri a chave para acessar a mente e o coração dos homens. Descobri um mecanismo oculto no inconsciente masculino que faz um homem se apaixonar loucamente por uma mulher e permanecer fiel a ela por toda a vida. Eu chamei esse mecanismo de instinto do herói. Essa descoberta não veio facilmente, mas veio com anos de observação, aprendizado e, acima de tudo, compreensão. Agora estou pronta para compartilhar essa sabedoria com vocês, para ajudá-las a encontrar o amor e o respeito que vocês merecem. A história é longa, então preparei uma palestra online por tempo limitado, onde compartilho mais sobre essa descoberta e como vocês podem aplicá-la em suas próprias vidas. Para assistir a esta apresentação, acesse seuhomenapaixonado.com.br. Recado dado, vamos continuar com o vídeo. Número 1. Elogios excessivos. Todos nós gostamos de receber elogios. Eles nos fazem sentir bem, valorizados e reconhecidos. No entanto, quando os elogios se tornam excessivos e constantes, eles podem ser um sinal de algo mais profundo e menos positivo, a inveja. Quando alguém está constantemente te elogiando, pode parecer que essa pessoa realmente admira você e valoriza suas habilidades e conquistas. No entanto, se os elogios parecem exagerados ou desproporcionais, isso pode ser um sinal de que a pessoa está tentando esconder seus verdadeiros sentimentos de inveja. Mas por que alguém faria isso? A resposta é simples. A inveja é um sentimento desconfortável. Ninguém gosta de admitir, nem para si mesmo, que está com inveja de outra pessoa. Portanto, uma maneira de lidar com esse sentimento desconfortável é transformá-lo em algo mais aceitável socialmente, como elogios. Além disso, os elogios excessivos podem ser uma maneira de a pessoa invejosa se colocar em uma posição de inferioridade, o que pode fazer com que ela se sinta melhor sobre sua própria inveja.
Ao elogiar você constantemente, a pessoa invejosa está essencialmente dizendo: você é melhor do que eu, e eu reconheço isso. Isso pode ajudar a aliviar a tensão e o desconforto que a inveja pode causar. Se você reconheceu alguns desses sinais em pessoas ao seu redor, não se desespere. A inveja é um sentimento humano e todos nós podemos senti-la em algum momento. O importante é saber reconhecê-la e lidar com ela de maneira saudável. E se você quer aprender mais sobre como entender os homens e encontrar o amor verdadeiro, eu te convido a conhecer o meu curso Seu Homem Apaixonado. Nele, eu compartilho todas as minhas experiências e ensinamentos para ajudar você a encontrar o amor e o respeito que merece. Então, se você está cansada de relacionamentos que não dão certo e quer finalmente encontrar o homem dos seus sonhos, clique no link abaixo e conheça o Seu Homem Apaixonado. Eu prometo que você não vai se arrepender. Lembre-se, você é uma mulher incrível e merece ser amada e respeitada. Não deixe que a inveja de outras pessoas te derrube. Você é mais forte do que isso e eu estou aqui para te ajudar em cada passo do caminho. Um grande abraço e até a próxima. Um grande beijo de sua amiga, Eliane.